Capítulo 13. O povo hebraico e os rinas. Introdução deste capítulo. Breves palavras sobre o monoteísmo judaico. Os anjos ou rinas no Gênesis. Os querubins do paraíso e o fogo encantado wagneriano. Os criadores de Elohim. O poço das águas da vida. Sara e os anjos contra Sodoma. O patriarca Enoque. Enoque, Hanos ou Jaim e a Bíblia. Caim, o protótipo da raça rina. O simbolismo do Pentateuco e do Padre Sil de São Miguel. Eutanásia de Rina, de acordo com vários intérpretes católicos romanos. Os filhos de Anak, o Rina. Equivalentes ocultos do nome Enoque ou o vidente iniciador. O hebreu Enoque e o egípcio Hermes. O grego Enoishon. O Enoque da Cabala. O Enoque ou avatar dos hindus e sua cruz. Enoque Elis ou o cavaleiro do cisne. La-Ramazes ou cidade de Rama, hebraico. Grandeza rina do profeta Samuel. O caso de Jonathan. Significado da palavra de Joséfo. Fim da introdução. À medida que a questão dos rinas se torna cada vez mais sugestiva, abramos um capítulo à parte aos rinas dos povos judaico e cristão, cujos respectivos livros religiosos tanto contribuíram para cimentar toda a ideologia dos povos ocidentais, povos que, apesar de suas guerras e egoísmo, eles acreditam que são colocados hoje à frente de uma civilização de napes, como o mundo nunca conheceu. É claro que insistimos nos direitos de nossa liberdade científica consuetudinária, sem a qual, e com o maior respeito pelos cultos de ambos os povos, toda pesquisa seria impossível. Além disso, como diz o Talmud, todas as opiniões sinceras expressas em um ponto de doutrina são palavras do Deus vivo. É muito frequente nos autores que tratam de religiões comparadas falar do monoteísmo essencial da religião judaica e seu ódio eterno por tudo, que pode transcender um mundo superliminar ou rina. Os fariseus iluminados, os saduceus céticos. Eles sempre se opunham a povoar o mundo além daquele imenso grupo de 330 milhões de devas ou deuses do panteão hindu, bem como ao povo grego altamente artístico com seus deuses consistentes e selecionados, seus semideuses e seus heróis. Mas isso nada mais é do que um erro grosseiro nascido do fato de que os livros mosaicos, ou Bíblia, que chegaram até nós, embora reflitam com maior ou menos fidelidade as doutrinas populares esotéricas ou rudes dos tempos do grande reformador Moisés, são feitos sob essas lendas antigas por Esdras, após o cativeiro, e quando o povo eleito, como hoje seus herdeiros diretos os povos europeus, se tornaram incrédulos e materialistas. Os primitivos hebreus ou semitas não eram assim, pois ainda conservavam, embora materializadas, muitas das doutrinas arianas ou samaritanas recebidas dos caldeus, desde o patriarca Abraão, o não-Brahmani, o marido de Sara, a hindu Sarasvati. Ela veio de Ur de la Caldeia, ou Terra del Fuego, isto é, das colônias parsis, onde o fogo espiritual era adorado. Assim, as intervenções angélicas ou rinas, são muito frequentes, ao contrário do que se acredita, no Antigo Testamento. A primeira dessas intervenções é a dos querubins de fogo que, com suas espadas flamejantes, impediram o retorno do primeiro casal humano ao paraíso das delícias, como punição por ter adquirido razão comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Nota de rodapé. Os capítulos 1º e 2º do Gênesis, com efeito, descrevem os primeiros dias do homem no paraíso terrestre e o mundo rina. Nestes termos, eles, os Elohims, ou hoste coletiva de criadores, que os judeus chamam, coletivamente, Jeová o Deus, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenhamos domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra.
E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou dizendo, aumentem e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na e tenham domínio sobre os peixes do mar e os pássaros do céu e todos os animais que se movem na terra. E Deus disse, vede que vos dei todas as plantas que produzem semente sobre a terra e todas as árvores que têm em si a semente de sua espécie, para servir de alimento, e todos os animais da terra e todos os pássaros do céu e todos aqueles que se movem na terra e nos quais há uma alma vivente, para que tenham o que comer. E assim se fez. O Senhor Deus não choveu sobre a terra, mas subia da terra uma fonte para regá-la, e o Senhor plantou do princípio um paraíso de deleite, no qual colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus da terra produziu cada árvore bela de se olhar e macia de comer, a árvore da vida também no meio do paraíso a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do lugar do deleite para regar o paraíso, dividindo-se em 4 grandes braços. Então o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no paraíso das delícias para esculpi-lo, e ele ordenou-lhe, dizendo, de todas as árvores do paraíso comereis. Mas não coma a árvore da ciência do bem e do mal, porque em qualquer dia que você comer dela, você morrerá. Então vem a divisão do Adão andrógeno em sexos e a consequente formação do Adão e Eva humanos propriamente falando, com a tentação da serpente, que os induz a adquirir a mente comendo da árvore, da ciência do bem e do mal. A seguir, o texto bíblico continua a dizer no capítulo 3, então, ao comer o fruto, abriram-se os olhos de ambos, e vendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, fazendo aventais para si. E tendo ouvido a voz do Senhor, que estava andando no paraíso, no ar, depois do meio-dia, Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus no meio do paraíso, e o Senhor chamou Adão e disse-lhe, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi sua voz no paraíso e tive medo porque estava nu, e me escondendo. E ele lhe disse, e quem te disse que estavas nu, mas comendo da árvore que te ordenei que não comesses? E Adão disse, a mulher que você me deu como companheira me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher, por que você fez isso? Ela respondeu, a cobra me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente, por teres feito isso, estás amaldiçoada entre todos os animais e feras da terra, andarás sobre o teu peito e comerás a terra todos os dias da tua vida. Porém inimigos entre ti e a mulher, e entre sua linhagem e a linhagem dela, ela quebrará sua cabeça e você colocará armadilhas em seu calcanhar. Ele disse ali mesmo para a mulher, multiplicarei as tuas dores e as tuas gestações, com dor darás à luz filhos, e estarás sob o poder do teu marido, que terá domínio sobre ti. E para Adão ele disse, porque você ouviu a voz de sua esposa e comeu da árvore proibida, maldita será a terra em seu trabalho, com avidez você comerá dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos a terra irão produzir e você comerá as ervas da terra. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até regressares à terra da qual foste formado, porque tu és pó e ao pó retornarás. E Adão chamou sua esposa pelo nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus também fez túnicas de peles para Adão e sua esposa e os vestiu. E ele disse, eis que Adão se tornou um de nós por conhecer o bem e o mal, agora, então, por que não estender a mão e também tirar da árvore da vida e comer e viver para sempre, vamos expulsá-lo. E o Senhor Deus do paraíso das delícias os expulsou para cultivar a terra da qual foram formados. E antes do paraíso ele colocou querubins de fogo com espadas. Eles levantaram chamas e ficaram de prontidão para guardar o caminho da árvore da vida. Wagner, Mitologia e Ocultismo, páginas 355 e seguintes. Fim da nota de rodapé.
Aliás, o fogo desses querubins não poderia ser mais real ou mais simbólico. Sim, o paraíso do supremo deleite espiritual está fora e acima da mera razão. O raciocínio animal frio e inerte do homem não pode envolvê-lo, porque seu fogo, que é a luz das luzes, só pode ser percebido e percorrido pelo misticismo, a ciência do amor supremo, superior ao conhecimento. Por isso, a Valquíria Brunilda, no drama wagneriano inspirado nas tradições primitivas escandinavas ou dos proto-semitas nórdicos, a piedade de seu irritado pai Votan por imergi-la no devaneio de seu encanto, a envolve em sua rocha com um fogo sagrado, cuja parede não pode ser cruzada exceto por um herói como Sigfredo, protótipo da mente espiritual. Nas intervenções subsequentes de seres superiores nos assuntos do homem, nota-se na Bíblia o detalhe de que nos primeiros tempos antediluvianos, pouco depois, o próprio Deus é o Elohim ou deuses, a hoste coletiva dos criadores, como já dissemos, aquele que se alterna e fala com os homens, apresentando-se da mesma forma que em outras lendas os Rinas se apresentam. Por outro lado, depois desse tempo, e ele se limita a dirigir-se ao homem, agora velando seu rosto com fogos, nuvens e sonhos, ele ora delegando suas ordens ao ministério dos anjos e, mais tarde, apenas aos profetas ou heróis. Assim, marcam claramente 2 ou 3 períodos que os pagãos, como os orientais, chamariam, respectivamente, de idades de ouro, prata e cobre, bem superiores nesta como em tudo à presente muito triste idade do ferro ou Kali-yuga, onde o homem, apenas não vê nada superior a si mesmo, mas dificilmente se vê. Nessa idade de prata, então, que se segue ao dilúvio, ou catástrofe atlante, vemos os anjos ou semideuses descerem entre os mortais, e demoraria muito para fazer referências detalhadas a isso. Portanto, consignemos apenas o mais importante. O primeiro é o do Poço da Vida ou da Vida, GN 16, em que o anjo detém a fugitiva Agar e profetiza seus numerosos descendentes. Este poço, com seus semelhantes, desempenha um grande papel em várias passagens bíblicas e, é claro, não é um poço material, mas o símbolo das águas puras da sabedoria oculta. É por isso que a frase do versículo 19, capítulo 21 do Gênesis, quando Deus abriu os olhos de Agar no deserto para que ela pudesse ver o poço de água, daí também há discórdia entre Abraão e Abimeleque, ou Melcha, o pagão Abi, por causa do dito Bersabé. Outro poço que vemos figura, já seco ou sem as águas da sabedoria, na tragédia de José, ou Iusafo, a sabedoria de Iu ou primitiva, com seus irmãos, quando tentaram matá-lo, e a conselho de Rubem Atlante Vermelho que Basaldua diria escondem-no no dito poço ou cisterna, já seco, de onde o levam para vender a alguns mercadores egípcios. Outro poço é aquele em que Eleazar o homem de Deus, encontra Rebeca, neta de Melcha, e a leva como esposa a Isaque, filho de seu senhor, Ibidem-Shiv. Poços, em suma, de caráter semelhante eram aqueles cegados pelos palestinos, Ibidem 26, por inveja da prosperidade alcançada pelos israelitas, e aliás, enquanto os palestinos cegavam esses simbólicos poços de água viva ou sabedoria, os israelitas abriram outras não menos simbólicas com suas crescentes doutrinas de corrupção, e cujos nomes, no mesmo texto, são calúnia, inimigos, largura, caminho largo ou caminho ruim, etc., até que o último fosse cavado, isto é o da abundância, depois que o Senhor apareceu e os doutrinou, Ibidem 26. A segunda intervenção superliminal, ou rina da Bíblia, é aquela em que 3 anjos disfarçados de peregrinos descem,
como o wagneriano Wotan quando viajou pela terra e conversou com os ímpios, e depois de profetizar a Sara que ela teria um filho, eles prosseguiram para destruir as cidades vizinhas de Pentápolis, permanecendo na casa de Lot, destruição pelo fogo em que alguns teosofistas veem um eco, ao invés da submersão da Atlântida. Da destruição anterior da Lemúria por fogos vulcânicos, conforme lido em A Doutrina Secreta. Mas nada disso é tão sublime e sugestivo quanto os breves versos do Gênesis consagrados ao patriarca hebreu do mundo dos Rinas, o maravilhoso Enoque, já em Uranus, cuja exaltada personalidade nunca foi bem interpretada pelos comentaristas, que, por não se colocarem no nível certo, tiveram olhos para ver e não viram, porque para isso lhes faltou, como para tudo, a divina luz do Oriente, a única capaz de guiar a humanidade por estes cursos tão reconfortantes. Façamos, então, uma glosa adequada das passagens de referência, certos de que o leitor deve sentir que algo novo, e acima do vulgar, está se abrindo diante de seus olhos. Enoque viveu, diz o texto hebraico, 65 anos. E ele gerou Matusalém. Enoque andou com Deus, isto é, ele praticou a vida suprema dos justos, e viveu outros 300 anos, gerando filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos, e ele desapareceu, porque Deus o levou embora. Com essas palavras simples, mas simbólicas, o capítulo 5 do Gênesis, versículos 21 a 24, nos fala sobre a primeira eutanásia humana, isto é, da transição apoteótica para o mundo dos Rinas daquele justo bisneto de Caim, a permutação do egrégio nome Inca de Caim, que no capítulo 4 vemos ser um descendente não de Sete, mas do próprio e divino Caim, chegando depois, aos comentadores católicos da bela passagem Rina, temos o primeiro e muito erudito Pecil de São Miguel, que nos diz na nota correspondente: embora alguns rabinos não admitam o trânsito de Enoque exceto no sentido de morte natural, não poucos deles concordam com a crença cristã de que Enoque foi arrebatado por Deus em verdadeira eutanásia, vivendo desde então naquele outro mundo que chamamos de Ginas, um mundo do qual judeus e cristãos acreditam que descerá um dia para a conversão e salvação dos homens, ou para constituir, em união do profeta Elias outro transfigurado. Como veremos em breve aquelas duas testemunhas dos males do anticristo de que fala o Apocalipse, 11, 3 e 4, que ele fará finalmente morrer. Nota de rodapé. Lido esotericamente, ou como está escrito, o capítulo 4 do Gênesis relacionado a Caim e Abel, é uma teia de contradições, diz H.P.B. em Isi sem véu. Como, de fato, as ofertas sangrentas de Abel da gordura de seu gado poderiam ter sido mais agradáveis a Jeová, algo que seu sacrifício sangrento e execrável supunha, além do regime carnívoro absurdo do que as doces e simples oferendas de Caim, consistindo apenas nos frutos espontâneos da terra e daqueles outros arrancados dela pelo trabalho altruísta do lavrador. Como Jeová prefere, dentro do regime semítico da primogenitura, o pastor Abel, o segundo filho, cujo nome hebraico significa vaidade, Sil, nota 14, ao primogênito Caim, esse Inca o sacerdote rei, no tenor da etimologia eterna, que o versículo 1 chama de o homem divino, o Rina, ao dizer que adquiriu um homem de Deus, ou um homem por Deus. No entanto, quando, guiados pelo ensino esotérico ou oculto, estabelecemos a base de que o decadente e mais cruel Jeová, que injustamente veste os pecados dos pais sobre os filhos até a quarta geração, nada mais é que um deus tribal, uma espécie de elemental sangrento, tudo é explicado corretamente. Caim seria então o protótipo de Rina, ou raça sobre-humana, e Abel, a representação da própria raça humana vaidosa e ignorante, sempre sujeita a essa outra raça superior, tanto por seu direito de nascença quanto por causa do texto do verso 7, que diz:
Os apetites, paixões, de Abel estarão, ó Caim, em tuas mãos, e tu serás o seu Senhor eterno, e pelas frases dos versos 12, 14, 15 e 16, em que Yahvé disse a Caim, você será amaldiçoado e fugitivo na terra, e eu colocarei um sinal em você, o sinal do iniciado, para que ninguém possa matá-lo. Você viverá na terra em direção ao lado oriental do Éden, isto é, em uma região separada, escolhida, escondida de toda busca humana em direção ao lado do Oriente, para onde vem sempre toda a luz. Por outro lado, também explicaria por que a sábia progenie de Caim, que vemos representada depois do dilúvio em todos os artistas, consegue lançar as bases de toda a cultura superior, fundando com ele a primeira cidade de Rina, ou de Enoche ou Enoque, versículo 17, em frente ao rebanho ocioso e empobrecido de Sete e Abel, cidade dos eleitos, para a qual o mesmo Enoque, filho de Caim, e mais tarde fez um personagem aparentemente diferente como filho de Jared, bisneto de Cainã e segundo tataraneto de Sete no próximo capítulo, foi levado pelo próprio Deus, depois de viver na terra entre os homens, como tantos outros adeptos, ou enviados, não menos que um longo período simbólico de 365 anos, ou seja, um ciclo superior. Um ano em que os arianos dos homens são meros dias, Gênesis 5:23, nem mais nem menos que aqueles dias dos arianos que viveram com a mais surpreendente longevidade. Antepassados dos astecas mencionados na famosa expedição de Moctezuma à terra Rina ou pátria de seus ancestrais que descrevemos no capítulo anterior. Claro, todas as chamadas gerações de Adão, o dos patriarcas, nem mais nem menos do que as 1000 figuras contidas no livro dos Números, copiado do livro do mesmo nome caldeu, nada mais são do que a expressão, velada e virado de cabeça para baixo, dos respectivos períodos cosmológico, astronômico e humano, como um estudo cuidadoso da Cabala pode nos mostrar. Fim da nota de rodapé. O eclesiástico, acrescenta aquele intérprete bíblico, afirma claramente que Enoque foi agradável aos olhos do Senhor e foi transferido para o paraíso, ou o mundo dos Rinas, para conduzir os homens ao caminho certo, para que se arrependessem de seus muitos erros, e São Paulo afirma que, graças à sua imensa fé, Enoque foi transposto, ou levado em eutanásia para um mundo superior, para que não visse a morte. E que não foi encontrado porque o próprio Deus o transpôs, porque antes de tal tradução assim, ele teve um testemunho inquestionável de ter agradado ao Senhor durante sua vida justa na terra. Estas frases típicas do iniciado cristão no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, não são, como ele mesmo diz, mas o fruto daquela fé que é a própria substância das coisas que são esperadas e a essência das coisas que não são mostradas aos nossos olhos físicos, mas graças à qual os antigos encontraram a verdade, aqueles que, ao longo de sua vida de justo, eles alcançaram bens eternos, tornando visível o invisível. Depois de sofrer escárnio, açoites, prisões e correntes, de ser apedrejado, maltratado, testado e até morto pela espada, depois de andar aqui e ali, mal coberto por peles grosseiras, indefesos, angustiados, aflitos e andando fora de um mundo que não era digno deles, perdidos nos desertos, montanhas e cavernas da terra. Quanto ao mundo especial para onde foram transferidos seres como Enoque e Elias, doutores da Igreja tão pouco idealistas quanto pensam Agostinho e Irineu, que ele é apenas um paraíso terrestre, onde vivem em um novo corpo segundo o corpo espiritual de que fala São Paulo, que não está sujeito como corpo físico às misérias do envelhecimento, da corrupção ou da morte. Até certos padres gregos, muito intuitivos e dotados de vigorosa imaginação criadora, como Teodoreto e São João Crisóstomo, chegaram a afirmar,
como ensinava aquele intérprete católico, que se pode até conhecer o lugar de felicidade para onde foram transferidos os ditos eleitos, que, acrescentaremos, é precisamente o objetivo deste livro, ao pretender, como pretendemos, indagar sobre a possibilidade mesmo a proximidade imediata deste mundo dos chamados Rinas, o mundo terrestre em que as paixões tristes e mortais dos homens. Para isso, vamos, como sempre, aos ensinamentos do Mestre, que nos diz: Enoque, o patriarca que ainda não morreu, e que segundo a Cabala e o ritual da maçonaria é o primeiro possuidor do nome inefável, também aparece no livro dos Números, 10, 29 e 31, com o nome de Anak. Neste livro vemos, de fato, que o próprio Moisés, o profeta guiado e inspirado pelo Senhor, se curva reverentemente diante do sacerdote Obabe, o midianita, filho de Raquel, dizendo-lhe: não nos abandones, e visto que temos que acampar no deserto, sirva-nos de guia. Mais tarde, também, quando Moisés enviou espiões à terra de Canaã, eles os trouxeram como a prova de sabedoria, cabalisticamente falando, e a bondade do país um cacho de uvas de tal tamanho que 2 homens tinham que conduzi-lo em um poste. Esses espiões acrescentaram: lá também vimos os filhos de Anak, gigantes que procedem dos gigantes. Os midianitas, como os cananeus e os amitas, eram tidos por filhos das serpentes, isto é, por homens muito sábios. Canoche, Manoche ou Enoque, esotericamente significa, com efeito, o vidente, o iniciador, o mestre dos olhos abertos, bem como Enos do Gênesis 4, 26, significa filho do homem, e a história que, de acordo com Demirville, Pneumatologia, terceiro 70, conta a Joséfo sobre ter Enoque escondido seus preciosos pergaminhos ou livros sob os pilares de Mercúrio ou Sete, é o mesmo que é dito de Hermes, o pai da sabedoria, que também escondeu seus livros de iniciação em 2 colunas, onde apareceram escritos posteriores. Na verdade, Joséfo, apesar de seus constantes esforços em favor da glorificação imerecida de Israel, a quem ele deseja atribuir a exclusividade daqueles, faz história verdadeira e fala dessas colunas como existindo ainda em seu tempo, e acrescenta que foram erigidos por Sete, não o suposto filho de Adão, nem pelo egípcio Hermes, Tete, Sete, Tote, Tate, Sate ou Satiã, mas pelos filhos do dragão ou do deus serpente. Nome sob o qual eram conhecidos os hierofantes antediluvianos da Atlântida, Egito e Babilônia. Além disso, o enriquecimento grego, que significa olho interno, intuição transcendente ou clarividência, e também em hebraico iniciador, o mestre do povo, com a ajuda dos pontos maçoréticos. É também o título genérico de muitos profetas, hebraicos e pagãos. Assim, Esdubar, o Yabani, astrólogo caldeu, é levado ao céu por seu protetor Deus Ea, e da mesma forma o profeta Elias é levado vivo também para o céu por seu protetor Jeová, visto que Elias em hebraico significa Eli ou o Deus Já. Essa morte plácida ou eutanásia tem, com efeito, um profundo significado esotérico, uma vez que simboliza a morte de um adepto que atingiu o grau e poder de purificação necessários que lhe permite morrer no corpo físico e continue vivendo com vida consciente em seu corpo astral. A expressão de Paulo, Hebreus 11, 5, de que ele não veria a morte, ut non videret mortem, portanto, tem um significado, não sobrenatural, mas esotérico, e embora tal significado secreto seja sempre o mesmo, as variações desse tema são infinitas. Quanto à mais infeliz interpretação dada a algumas alusões bíblicas a respeito da era de Enoque, que será igual à do mundo,
compartilhando com Jesus e Elias a felicidade e os homens do último advento, e da destruição do anticristo, significa, na verdade, a correlação de Enoque com o ano solar de 365 dias, e esotericamente, por outro lado, o fato de que alguns dos grandes adeptos retornarão na sétima raça. Uma vez que todo erro tenha desaparecido, para proclamar como cistas ou santos filhos da luz quem são eles, o advento da verdade, portanto os séculos obscurecidos. Em outro aspecto, Enoque continua, o patriarca celestial e pai de Metmelade, é também o primeiro Adão ou o microprosopos. O Enoque espiritual, que não morreu, mas foi arrebatado por Deus, é também o símbolo da humanidade, tão eterno em espírito como em carne, embora este sempre morra para sempre renascer. A morte, com efeito, é apenas um novo nascimento, visto que o espírito é imortal e, portanto, a humanidade nunca pode morrer, e o destruidor torna-se criador, tipo, em suma, Enoque do homem, espiritual e terrestre ao mesmo tempo, por isso ocupa o centro da cruz astronômica, base geométrica de todo o simbolismo religioso dos avatares hindus, a manifestação da divindade ou do Criador em sua criatura homem. Isto é, de Deus na humanidade e da humanidade em Deus como Espírito. É assim que se forma o símbolo da cruz mundana do céu, repetido na terra pelo homem dual e até pelas corolas de certas plantas, segundo a chave de Hermes, que o que está em cima é como o que está embaixo. A figura, então, do simbolismo místico de Libra Hermes Enoque permanece assim no centro ou ponto de união da cruz do homem dual, do homem físico substituindo o espiritual. A posição de uma de suas mãos apontando para o céu é contrabalançada pela outra apontando para a terra, ou seja, infinitas gerações acima e infinitas gerações abaixo, um homem do pó que retorna ao pó e um homem espiritual que renasce no espírito, uma humanidade finita, filha do Deus infinito. Vamos agora à história de um livro famoso que leva o nome do grande patriarca Rina. Orígenes diz que Enoque Cohen, Caim ou Haim, ainda escreveu vários tratados sobre astrologia e outras ciências ocultas, e que tais manuscritos foram salvos do dilúvio à catástrofe Atlante, repetimos junto com outros segredos preciosos. Tertuliano, San Agostinho e San Jerônimo, diz o sábio Dom Benito F. Alonso em sua Galícia pré-histórica, falam desses escritos, que Pico de la Mirandola afirmava possuir. O que é o livro de Enoque, do qual o São João do Quarto Evangelho e o Apocalipse fizeram tantas citações? Simplesmente um livro de iniciação, que, entre véus e alegorias, dá o programa de certos antigos mistérios dos templos internos. O autor dos mistérios sagrados entre os maias e Quiché sugere corretamente a ideia de que as chamadas visões de Enoque nada mais são do que suas experiências nos mistérios iniciáticos dos quais ele participou, embora, posteriormente, cometeu um grande erro de acreditar que o livro foi escrito no início da era cristã, sendo assim Judas, em sua epístola, 5:14. Cita o livro de Enoque, e portanto, conforme observado pelo arcebispo Laurêncio, tradutor de a versão etíope deste livro não poderia ser posterior, ou mesmo contemporânea aos autores do Novo Testamento. Tal é a opinião do mestre, que acrescenta esta bela página da história, quando Ludolf, chamado por nossos estudiosos nada menos do que o pai da literatura etíope, examinou os vários manuscritos etíopes relativos ao livro de Enoque apresentados pelo viajante Perez e a Biblioteca Mazarina, declarou categoricamente que não poderia haver livro de Enoque. No entanto, como todos sabem, essa afirmação dogmática logo foi arruinada, já que Bruce e Rutel encontraram esse livro na Abissínia e o trouxeram para a Europa alguns anos depois. Eles permitiram que o próprio bispo Laurêncio traduzisse. Bruce, é claro, desprezava seu conteúdo e zombava dele, como todos outros homens da ciência, declarando, diz de Mirville, pneumatologia,
página 73, que era uma obra agnóstica referindo-se a gigantes antropófagos e tocada com a maior semelhança com nada menos do que o Apocalipse. Essa não era, entretanto, a opinião de melhores críticos que viveram mais tarde. Assim, o Dr. Ganneberg passou a colocar o livro de Enoque no mesmo e preferencial lugar do terceiro livro dos Macabeus, ou seja, no topo da lista daqueles livros cuja autoridade está mais próxima das obras canônicas, disse o Marquês Católico de Mirville em sua obra citada. Como de costume, todos estão parcialmente certos e todos parcialmente errados. Aceitar Enoque como uma pessoa viva, como um personagem bíblico, é o mesmo que aceitar Adão como o primeiro homem, uma vez que Enoque é um termo genérico aplicado a certos indivíduos de todos os tempos e em todas as raças e nações, e daí o fato de que os antigos talmudistas, doutores do midracismo, não concordam em suas opiniões sobre Enoque, o filho de Jered, visto o que, enquanto alguns dizem que ele foi um grande santo amado de Deus, e que ele foi arrebatado vivo para o céu, isto é, ele alcançou o Nirvana ou Mukti aqui na Terra, como Buda e muitos mais. Para outros talmudistas ele não era nada além de um feiticeiro perverso, algo, em suma, que corrobora que todo Enoque o vidente foi um adepto da sabedoria secreta, sem qualquer especificação sobre o caráter, do direito ou do sinistro, do portador de tal título. Para os judeus, o livro de Enoque, continua o mestre, é tão canônico quanto o Pentateuco. A idade de ambos não pode ser determinada com exatidão, mas o Gênesis de Enoque é muito anterior aos livros de Moisés, de acordo como nos ensinam os doutores Jost e Donaldion. O Pentateuco, como o conhecemos hoje, é depois do cativeiro babilônico, ou seja, por volta do ano 150, antes de J.C. Guilhermo Postel apresentou esse livro ao mundo e explicou suas alegorias tanto quanto foi possível explicar e compreender. O livro de Enoque, em suma, é um compêndio da história da terceira, quarta e quinta raças. Muitas poucas profecias do nosso tempo presente, um longo resumo retrospectivo, introspectivo e profético de eventos universais e completamente históricos, etnológicos, geológicos, astronômicos e psíquicos, além de um pouco de teogonia dos anais antediluvianos. Ele é citado em diferentes épocas em Pistis, Sofia e no Midrasim mais antigo do Zohar, Orígenes, e Clemente de Alexandria o tinha em alta estima e mencionou-o como uma obra de venerável antiguidade. Suas visões, dos capítulos 18 a 50, são todas descrições dos mistérios da iniciação, um dos quais é o Vale Ardente dos Anjos Caídos, e talvez Santo Agostinho estivesse certo ao dizer que a Igreja rejeitou o livro de Enoque, entre os canônicos, por causa de sua enorme antiguidade, ob nimi antiquitatem, a Cidade de Deus, 15:23. Os eventos que são mencionados nela não cabiam, de fato, no estreito quadro dos 5.004 anos antes de J.C. que pretendia atribuir ao mundo. O sábio M. de Saci, Análise de Filosofia, página 393, nos diz: o livro de Enoque atribui 364 dias ao ano solar, e parece também conhecer períodos de 3, 5 e 8 anos, seguidos de 4 dias adicionais que, em seu sistema, eles parecem ser os dos equinócios e solstícios. Esses absurdos, acrescenta de Mirville, talvez datem de algum sistema imaginário que poderia ter existido antes que a ordem da natureza fosse alterada na época do dilúvio universal, que é precisamente o que é ensinado pela doutrina secreta, desde o próprio anjo Uriel disse a Enoque: todas as coisas, ó Enoque, eu revelei a você. Você já vê o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que fazem todas as suas operações se repetirem em estações. Nos dias dos pecadores, os anos serão encurtados, e a lua mudará suas leis.
Capítulo 79, tradução de Laurêncio. Naqueles dias, anos antes do grande dilúvio que varreu os Atlantes e mudou a face de toda a Terra, ao mudar a inclinação do seu eixo, a natureza geológica, astronômica e cósmica não poderia mais ser a mesma, porque, como diz o livro, Noé gritou 3 vezes amargamente, dizendo: Ei! Ouve-me, ouve-me! A terra trabalha com violência e certamente perecerei com ela. Capítulo 64. De fato, haviam chegado os tempos em que se cumpriu o decreto da lei natural evolutiva, que a quarta raça foi destruída para deixar a posição a outra melhor que ela, já que o Manvantar havia alcançado seu ponto de retorno, as 3,5 rodadas do 7 foram completadas, e a gigantesca humanidade física desceu ao ponto mais baixo de sua grosseira materialidade e, portanto, aquele verso apocalíptico sobre aquela raça. Aqueles gigantes que conheciam todos os mistérios dos anjos, todos os poderes secretos e opressores do mal e da feitiçaria. No capítulo 8 do Pirca, do Midras, R. Eliezer atribui a Enoque o que tantos outros autores atribuem a Hermes Trismegistus, já que os dois são idênticos em seu sentido esotérico, e acrescenta que Enoque comunicou a Noé a ciência de calcular as temporadas. Este Enoque e sua sabedoria pertencem, neste caso, ao ciclo da quarta raça Atlante, e Noé ao da quinta, razão pela qual o Torran poderia dizer que Enoque tinha um livro idêntico ao livro da geração de Adão, isto é, do mistério da sabedoria. Nesse sentido, Enoque e Noé representam as duas raças raiz, anteriores e atuais. Em outro sentido, o desaparecimento de Enoque, que foi com Deus e não existe mais porque Deus o levou embora, é uma alegoria relativa ao desaparecimento entre os homens do conhecimento sagrado e secreto, transportado com ele pelo Deus coletivo de Javalim, os altos hierofantes, os chefes dos colégios de padres iniciados. Em suma, que Enoque ou Enochons estavam estritamente confinados ao recinto dos colégios secretos dos profetas entre os judeus e dos templos entre os gentios. Enoque, por fim, finaliza HPB, interpretado, por outro lado, com a única ajuda da chave simbólica, é o tipo da dupla natureza espiritual e física do homem. Por isso ocupa o centro da cruz astronômica ou estrela de 6 pontas, que Eliphas Levi tirou de uma obra secreta. No canto superior do triângulo superior está a águia, no canto inferior esquerdo, o leão, à direita, o touro, enquanto no touro e no leão, ou seja, em ambos os lados da águia, está o rosto de Enoque o homem. Contudo, as figuras do triângulo superior, omitindo a primeira, por serem meros charraias ou sombras, representam as 4 raças anteriores, enquanto Enos ou Enoque é colocado entre a quarta e a quinta raças, porque representam a sabedoria secreta de ambas. Eles também são os 4 animais de Ezequiel do Apocalipse. No triângulo duplo do Ardanarindo, somos apresentados com uma representação muito melhor, pois nele apenas as 3 raças históricas são simbolizadas para nós, que são, a terceira ou andrógena, simbolizada por Ardanari, o quarto, representado pelo poderoso leão, e o quinto ou ariano, por seu símbolo mais sagrado até hoje, a vaca ou touro. O hebraico Enoque é, por outro lado, acrescentamos, aquele Enos ou sênio das antigas canções etruscas dos irmãos Arrales, desde os primórdios de Roma, o renovador da verdadeira religião da natureza, cujo triunfo solar ou rina foi celebrado com grandes festivais patriciais ou iniciáticos. Por esta razão, a lenda romana de Brabante, como tantas outras, o apresenta, não em uma carruagem de fogo, mas conduzido por um cisne, Choan, etc., para ajudar com suas proteções Rina a todos os desamparados representados pela Elsa de Lohengrin. Este cavaleiro Elias,
para por sua vez, é o elo místico, além de histórico, que une os veneráveis nomes de Elias e Enoque, como se vê no belo livro de Bonilla Sammartino Mito de Psique. Mais ou menos, todos os profetas de Israel estão de fato relacionados a esse radical mágico de Egi, Elius ou Eliu, o Sol, como pertencendo, de fato, a uma dinastia solar ou escolhido, ou Rina, verdadeiro primogênito da humanidade. Assim vemos, por exemplo, Samuel, ou Samael, o anjo da morte vitorioso, intervindo em todos aqueles interessantes acontecimentos bíblicos que estabelecem no povo hebreu a transição entre o governo paterno e livre dos juízes e o despótico dos reis. Havia um homem efrateu de Ramataim Sofim, do monte Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Eliú, filho de Torru, filho de Sofi, diz o texto bíblico quando damos a genealogia do profeta Samuel, com cujas simbólicas palavras vêm para nos dar todas as características raciais deste verdadeiro ariano solar, a saber, Ramataim, a cidade de Rama, Ra-ar ou o sol, ou seja, os Ramsés egípcios. De onde os israelitas começaram, a montanha sagrada de Éforos, equivalente ao Monte Moriá, o Semonte ou Monte Salvat de outras teogonias, tantas vezes aludidas em nossos estudos ocultistas. Elcana ou Elcaina, o filho simbólico de Elias, Elius ou Eliú, o neto de Jeroão, um verdadeiro radical hierossimitano caldeu, o bisneto de Torru Tote ou o deus egípcio Tote Hermes, o da sabedoria iniciática oculta, e o tataraneto, em suma, de Ain-Suf ou Ain-Sof, o escuro e inefável ancião dos dias. Com Ana, as águas, a primeira esposa do dito homem santo, como com Sara, Rebeca e outras mulheres fortes bíblicas, símbolos de muitas outras deusas lunisolares do paganismo, a eterna lenda da esterilidade física se repete. Força das orações, que finalmente alcançam a sucessão desejada, com caracteres bastante semelhantes aos da lenda árabe do nascimento de Abdallah, avô do profeta Muhammad. Ana, com efeito, promete ao Senhor consagrar seu filho, o que ela faz levando-o ao templo e apresentando-o ao sumo sacerdote Eli, cujos filhos, ao contrário, eram o protótipo da dissipação e da ganância. Assim Samuel cresceu no favor de Deus e dos homens, ministrando no templo ao Senhor diante de Eli, e o Senhor se manifestou a ele em Siló, Lila ou Laís, como um verdadeiro profeta de Israel, podendo assim alcançar para seu povo múltiplas vitórias sobre seus inimigos, os perversos filisteus, graças às maravilhas mágicas que operava por sua intercessão, ungir e liderar o rei Saul, conforme profetizado anteriormente, conduza seu povo a Galgala. Isto é, ao cume ou montanha da verdadeira fé, produzir chuvas e desencadear ou acalmar tempestades, despedir Saul por seus erros ungindo Davi rei em seu lugar, a quem ele magicamente protege contra suas perseguições injustas, e aparecer, finalmente, após sua morte, ao réprobo Saul que o evocou por meio do famoso adivinho de Endor, 1 Reis, 28º, anunciando sua morte para o dia seguinte. Mas antes de pararmos de lidar com o profeta Samuel e o rei Saul, o leitor nos perdoará por nos lembrarmos aqui de um estranho incidente referido no capítulo 14 relacionado a Jonatas, filho de Saul, por causa da relação que a passagem implica com aquela outra lenda irlandesa sobre o melífluo caldeirão de Dáguida ou caldera de Pedro el Boteiro, que diríamos na Espanha, e a maneira como Ananguion, mergulhando um dedo em seu mel, conseguiu adquirir sabedoria com apenas 2 gotas, enquanto o resto do líquido se transformou em veneno e, rompendo o caldeirão, despejou o conteúdo nocivo, fazendo com que se espalhasse por todo o mundo o dilúvio universal, de gentes del outro mundo, capítulo 7. Este capítulo bíblico nos conta como Jonatas disse a seu escudeiro: vamos nos esconder dos nossos, e escalando as rochas inacessíveis de Macmas, vamos surpreender os filisteus.
Fizeram-no com enorme dificuldade, escorregando pelo precipício entre os dois picos de Bozes e Sene, ou o abismo pantanoso e espinho afiado, como dizem as etimologias dos dois Emulides, Sila e Caribides da Odisseia, e caindo mestre e servo sobre os inimigos, eles causaram uma destruição incrível sobre eles, vendo que os israelitas, que haviam escondido nas cavernas da montanha, seus próprios medos. Eles então saíram para completar o massacre, e o próprio Saul, para que nada pudesse distrair os seus, que estavam do tamanho da destruição nas fileiras inimigas, disse-lhes: Maldito aquele que voltar para comer até que minha vingança contra meus inimigos seja final. Nota de rodapé. Esta cidade ariana de Rama, tantas vezes mencionada na Bíblia sob o nome de Ramote de Gileade, também aparece no capítulo 9 do livro 4 dos Reis, por ocasião da consagração de Jeú, filho de Josafá, como rei de Israel, consagração ordenada pelo profeta Eliseu, para que então destruísse completamente a ímpia casa de Acabe e a feiticeira Jezabel. 22. Comida por cães perto das próprias paredes de seu palácio. Veja a lenda em nosso volume 2, capítulo, e fim da nota de rodapé. Mas Jonathan, ignorando tal ordem, tendo alcançado uma floresta estranha cujo ambiente literalmente fluía mel, alongou a ponta de seu traço e mergulhando em um favo de mel, levou-o à boca, então, diz o texto, seus olhos, isto é, adquirindo como Guion o dom da clarividência e até de profecia. Terminada a matança dos filisteus, o Senhor não respondeu naquele dia aos seus sacerdotes indignado, sem dúvida, contra Jonatas da mesma forma que contra Adão e Eva, temendo que se igualassem aos deuses, também provando, depois de terem da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Gênesis 111, 22. Preocupado com isso, o rei Saul convocou os líderes do povo para descobrir de quem tinha vindo o pecado que causou a ira do Senhor, acrescentando que, mesmo que fosse o próprio Jonatas, ele o mataria. Assim, sortes divinatórias, as famosas sortes sacerdotaram o julgamento de Deus pelos dados, tão característicos da magia negra, foram lançadas entre o povo, de um lado, e o rei e seu filho, de outro. A sorte primeiro acusou estes e finalmente o filho. O luto rei, nem mais nem menos do que em tantas outras tragédias gregas, hebraicas e posteriores, decide imolar Jonatas, mas o povo agradecido se amotinou e conseguiu salvá-lo. Em resumo de tudo isso, e mesmo do que virá no próximo capítulo, o mestre nos diz com estas palavras, a palavra de Joséfo que, Antiguidades, 2, está escrita nos livros sagrados que Elias e Enoque desapareceu, mas de uma forma que ninguém soube que eles morreram, significa simplesmente que eles morreram em suas personalidades, pois yogis hindus e até alguns monges cristãos ainda morrem para o mundo hoje. Eles, na verdade, desapareceram do mundo, da visão dos homens e eles morreram no plano terrestre até para eles próprios. Esta parece uma forma figurativa de falar, mas é, no entanto, literalmente verdadeira. Fim deste capítulo.